Olá, servidores e servidoras, boa noite. Hoje o nosso podcast é o primeiro do ano, né? Muito bom. Hoje, na verdade, estou sozinha, mas não estou sozinha por uma boa causa, né? Estamos com a Emiliana e com a Maria Angélica voltando de Joinville, hoje participando da Conferência das Cidades, onde é muito bom a gente estar participando desses momentos, né? Mas também nós temos uma novidade bem boa hoje, uma coisa bem boa, que é a presença da presidente da nossa federação, da FETAM, né? Que é a Sueli Adriano, que a gente tem hoje o prazer de recebê-la, né? A gente fica muito feliz. A gente vai começar o ano de forma pedagógica também, porque a gente precisa estar mostrando para a nossa categoria, para os nossos servidores, a questão de que a gente tem um grupo muito grande de pessoas, né, não só dentro de Rio do Sul, mas de Rio do Sul, de Santa Catarina e nacionalmente, que é a Federação e a Confederação, né? E a gente tem os representantes lá de vários estados, né, onde a gente possa estar garantindo, né, que a gente possa discutir pautas municipais, estaduais e nacionais. Então, a gente quer primeiro agradecer a presença da Sueli, muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite, né, e a gente gostaria que você falasse um pouco do teu trabalho, da FETAM, né, da importância, inclusive, trazendo a Confetam junto nessa conversa de hoje. Bom, um bom ano, né? Obrigado pelo convite. Eu acho que é sempre importante, né? A gente está vindo, e eu sempre digo isso, né, Arlete, de que a federação é igual uma mãe, né? A mãe vai aonde o filho chora. O filho que está feliz, que está tranquilo, a gente vai deixando. Então, acho que é bem importante esse nosso elo, né, de participar das atividades e poder vir também trazer aqui para toda a base do Sinspur informações sobre a federação, a confederação e a importância de ter esse elo, né? Não só com a Central Única dos Trabalhadores, mas também com a federação, porque eu sempre digo isso, assim, ó, nós estamos sempre envolvidos com pautas, às vezes, aqui no município, né? Como eu já fui presidente do Sintraceb de Blumenau, a gente se envolve com pautas específicas do município. Mas as pautas base estadual, base nacional, também tem que fazer luta. E tem muita pauta, né, muito PL, muito decreto, muitas coisas acontecendo no nível nacional e internacional que a gente precisa fazer o debate também, porque senão, se passar alguma coisa de retirada de direito lá no Congresso Nacional, quem é que vai fazer a luta lá? Né? Então, é a federação, é a confederação. Então, nós precisamos estar envolvidos e não podemos só estar atrelado às pautas específicas aqui do município. Então, por isso é importante e eu agradeço esse espaço para a gente poder vir aqui e falar um pouco da federação e quais são as nossas ações, né? Dentro do Estado, dentro do país e também dentro desse mundo, né? Da classe trabalhadora. Isso, inclusive, né, Sueli, a gente está enfrentando e a gente está lutando e nos defendendo hoje de uma PEC, né? Então, assim, é de âmbito nacional, né? Que é a destruição do serviço público. Então, a gente tem lá pessoas que estão nos defendendo, trazendo e a gente buscando fazer com que as pessoas entendam que aquilo ali ela atinge diretamente nós, servidores do município, que às vezes são municípios pequenos, nós, por exemplo, que abrangemos Rio do Sul, mas Lontas, Laurentina, Atalanta, Agrolândia, nós abrangemos 6 municípios, e que nacionalmente vai nos atingir aqui, uma pontinha do Estado e que a gente precisa estar cuidando. Quando você fala nas pautas nacionais, uma delas, por exemplo, já trazendo as pautas que a gente pensou em conversar hoje, que é o piso do magistério, né? É uma das pautas nacionais que a gente tem aí e que tem um reajuste, né? Que é além do nosso repasse inflacionário que se deu. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão do piso nacional do magistério. Pois então, né? A gente teve um impasse aí no início do ano, porque todo ano, em janeiro, vem todo o repasse. Já tem uma lei nacional, né? E, inclusive, também está na Constituição brasileira sobre a questão da defesa e da valorização dos profissionais da educação. Mas aí teve um impasse aí do ministro, né? De acharem que iam repassar só um percentual muito baixo. E aí o governo Lula, né? O presidente Lula, ele
simplesmente disse, não, vamos rever essa questão. Então, ele fez uma nova medida, uma medida provisória, que cabe ao presidente, né, é ele que tem esse poder, de fazer alterações dentro da Lei 11.738, que é considerar que, a partir de agora, né, a partir deste ano, o ministro da Educação vai ter como ele parar em janeiro e fazer análise sobre qual vai ser o reajuste, qual vai ser a valorização dos profissionais. Então, para além do percentual muito baixo, que era 0,3, alguma coisa. 0,37, se eu não me engano. 0,37 era muito baixo. Então, o Lula foi lá e disse, não, vamos baixar uma medida provisória, que a partir de agora o ministro tem essa autonomia, porque na Lei 11.738 e na Constituição não dava essa autonomia para o ministro. Então, agora se alterou toda a modificação, né? Se modificou a questão de como vai ser o índice de agora em diante, e automaticamente ele já fez uma previsão de 5 pontos. E peraí, só um pouquinho aí que eu anotei aqui que era. Agora não anotei. Não anotei. Mas acho que era 5,4. 5,4. 5,4, eu acho que é isso. E aí o piso foi para R$ 5.130,63, né? E ia para 4.800 e alguma coisa. Então, aumentou um pouco mais. Então, isso, a partir de agora, vai ser assim. Então, vai ser analisado, o ministro vai ter autonomia para isso. Então, essa medida provisória vai valer enquanto o governo permanecer. É 5,4, tenho anotado aqui. 2026. Então, é importante isso, né? Porque daí vem a valorização. O que a gente espera, né? E aí há um movimento também, por isso que é importante essa movimentação com a federação e com a confederação. O que a gente espera é que o piso não seja apenas aplicado como base, porque hoje o piso se tornou teto em muitos municípios, né? Então, não só aqui em Santa Catarina, mas como em muitos municípios do país, o piso virou teto. E nós queremos que o piso passe, esse percentual passe em cima da tabela do magistério. Então, para que ninguém perca a sua carreira, porque senão vai achatando, daqui a pouco quem entra ganha o mesmo de quem já está há 20 anos. Então, é importante que a gente avance nisso, né? E que os prefeitos, e aí isso é uma luta. Nós vamos tentar agora, né? Já a deputada Luciane Cavalcante já está com um novo projeto de lei para fazer isso, fazer com que os prefeitos, né? A administração pública municipal e estadual, ela seja uma lei, não apenas, não, eu vou analisar como é que vai ser. Botar algum tipo de gratificação, incorporação, ou tirar a gratificação de professor, né, de regência, para encobrir o piso, não. Aplicar realmente que todos os prefeitos sejam obrigados a pagar o mínimo de um piso do magistério, que muitos municípios do país não é pago. Inclusive, aqui, a gente trazendo a realidade de Rio do Sul, hoje nós temos uma lei que foi aprovada lá em 2022, aonde a gente não estende para a tabela, então o piso só fica no magistério. Então, vai achatando a nossa tabela. Então, Arlete, esse 5,4, nós recebemos 4,18, que é o repasse inflacionário. Aí, assim, teria que ter a complementação para fechar nos 5,4. A Rio do Sul não vai ter isso, porque a lei hoje não faz a obrigatoriedade do município fazer isso. Então, aí, alô, prefeito, né? A gente está discutindo o nosso plano de carreira no magistério justamente para voltar a ter o coeficiente, para que a gente possa ter a diferenciação, para a gente ter ali a valorização de quem faz graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, e a gente traga isso também. E nos municípios vizinhos, muitos deles têm a complementação. E essa complementação também não se sente o reflexo disso, né? Porque daí tu vai reduzindo a complementação e tu não vê o reflexo em relação à questão do piso. Então, isso é bastante complicado. É uma luta, né, municipal e estadual.
e federal, né? E aí ainda tem tramitando também uma outra lei que é os profissionais dentro da educação. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso também, para a gente já emendar a educação. Sim, Não, tem aí, na verdade, é um PL que já passou em todas as comissões. Ela em dezembro, ela ficou vai sair já, está saindo já da Constituição e Justiça, né? Da Comissão de Constituição e Justiça, que é uma das últimas, que fala do orçamento, onde é que vai tirar o dinheiro para pagar, porque tudo isso, né? Não adianta a gente falar aqui, mas os prefeitos, o governo estadual e federal, eles têm que saber da onde saem os recursos. Então, esse PL é o 2531 de 2021, que ele abrange a cozinheira, o motorista, o zelador, o auxiliar administrativo da educação, que estejam no quadro da educação, que vão passar a ter também um escalonamento, digamos assim, né? Daí vai ser por carga horária trabalhada, então, né, vai ter um piso de até 75% do piso do magistério. A lei já prevê isso, ó, esses profissionais vão ganhar até 75% do piso do magistério, mas que vai ter que ter valorização, né? A gente defende a valorização de todos os trabalhadores, então vai ter que combinar ali carga horária, valorização, se a pessoa é técnica, se ela tem pedagogia, se ela tem alguma formação, por exemplo, a cozinheira, né? Aquela cozinheira que tem um técnico, às vezes, né, de gastronomia ou de alguma coisa assim, e o auxiliar administrativo. Então, tem que ter uma especificidade. Mas esse piso vai ser escalonado também pela sua carga horária, para que ninguém também ganhe, como foi todo aquele trâmite do piso da enfermagem também. Nós tivemos um grande debate sobre isso, né? De que as pessoas não entendiam que aquilo ali era para uma carga horária de 40. Então, eu acho que isso a gente tem que reconhecer que está correto, né? Nós não podemos pagar para quem, por exemplo, não tem formação, pagar o mesmo para quem tem. Nós defendemos uma valorização e uma distribuição na carga horária. Então, esse PL 2531, ele deve estar saindo agora, logo no início, aí, quando terminar o recesso, ele já deve ir para a votação na Câmara dos Deputados. Então, é importante a gente ficar ligado aí. E, principalmente, nos municípios, né? A gente tem que fazer a luta lá nos municípios onde esses profissionais não estão lotados na Secretaria de Educação, porque vai ter que estar na folha da educação. Né? Porque senão os prefeitos também fazem umas maracutaias, né? Pega o tiro dali, inventa uma coisa, bota o motorista da saúde lá dizendo que paga com recurso do Fundeb e tal. Então, nós precisamos ter um cuidado com isso também. E daí também vai valer o nosso acompanhamento dentro dos nossos conselhos, né? Dos fóruns de educação, no Conselho de Educação, no Conselho de Fundeb, para acompanhar também como é que se movimenta essas peças dentro dessa folha. Mas eu acho que esse PL vai ser bem bom também para nós, aí, principalmente os municípios pequenos, né, que pagam muito baixo o salário da cozinheira, zelador, motorista, né, e que a gente possa também fazer essa defesa de todos esses profissionais que não são docentes. Né? Justo. E é uma lei, é um projeto de lei que está tramitando ainda, ele ainda falta passar, porque vai passar pelos deputados e depois vai para o Senado ainda. Tem todo um caminhar aí, mas a gente vai acompanhando para depois a gente, a partir do momento do projeto de lei ser sancionado até o final pelo presidente, daí a gente poder estar. Mas é importante que a gente participe, que a gente divulgue, que a gente pressione, que a gente acompanhe para a gente poder estar. Aí, Arlete, eu só queria destacar o que a gente tem feito nos últimos tempos. Por exemplo, esse PL, a gente criou. Né, o governo federal deu a possibilidade de a gente criar um grupo de trabalho com as entidades que têm essas categorias. Então, isso já é um avanço. O governo não está só indo para a Câmara dos Deputados e eles estão lá conversando sem o debate. Discutido. Então, eles estão debatendo com quem é da educação. Então, acho que isso é importante, né? Reforçar aqui que eu também sou da educação, né? Por isso que eu estou lá dentro desse grupo também. Então, isso é importante para nós. E é isso que a gente pede, às vezes, aqui na Câmara de Vereadores, né? Que não passe projeto lá dentro sem os interessados discutirem, né? Então, isso avança muito. Por isso que daí a probabilidade desse projeto passar logo,
Está dentro justamente porque está tendo um debate com quem conhece, quem participa das atividades. Isso. Além vamos discutindo esses pontos de pauta da educação que a gente já vai emendando. Além desse projeto que ainda está tramitando, nós temos um outro que já foi aprovado, que é a questão do auxiliar de sala, que a gente tem aqui em Rio do Sul e nos municípios, ao nosso redor aqui, que está a nossa base territorial, que nós temos esses profissionais, né? A questão como é que está a análise desse projeto já sancionado, né? Pois então, né? Ele foi assinado pelo presidente Lula agora, né? Em janeiro, 13 de janeiro, né? E ele foi feito a partir, né? Ele foi elaborado a partir de uma deputada de São Paulo, né? Da Luciane Cavalcante, quem quiser pode, né? Olhar na página dela também. Então, assim, ó, por que ela, né? Porque lá em São Paulo reviria a educação infantil, né? Principalmente na cidade de São Paulo, já está terceirizada a educação infantil. Então, isso é um agravante para nós, né? Para a sociedade como um todo, é muito ruim. Então, a Luciane, ela trouxe isso porque nós temos nomenclaturas diferentes na grande maioria. Nos 5.000 municípios por esse país, nós temos nomenclaturas diferentes, distribuição do cargo, né? A descrição do cargo também diferente. Então, a gente precisa estar atento nisso, né? Nos municípios, a gente precisa saber quem é auxiliar de sala. Porque quando a gente fala do auxiliar de sala, nós primeiro temos que dizer o seguinte, é um cargo que tem que estar criado dentro do município. Não adianta a gente falar assim, a monitora, no caso aqui em Rio do Sul, né? A monitora, ela é auxiliar de sala? A gente, na descrição de cargo, pode ser que sim, né? Mas a nomenclatura, ela foi feito um concurso público com essa nomenclatura. Né? Então, não dá para dizer agora que as monitoras de Rio do Sul vão passar a ser auxiliar de sala e vão estar dentro desse projeto. Não dá para dizer isso, porque tem que olhar qual foi o concurso público, o que se exigiu nesse concurso público, se era magistério, se era só ensino fundamental, se era só ensino médio, né? No normal, ou se era pedagogia. Então, isso tudo tem que fazer análise. Então, cada município vai olhar para esse projeto agora, né, essa lei, e vai analisar ela ali dentro. Obviamente que os sindicatos, que todas as entidades vão ter que fazer uma luta também na mesa de negociação sobre isso. Com certeza. Convencer o executivo a criar o cargo, mudar o cargo, fazer algumas adaptações, mas que isso não pode, né, e aí eu não estou aqui defendendo nenhum governo, mas não pode ferir o mínimo de exigência do cargo, né? E a exigência aqui no auxiliar de sala é, no mínimo, magistério, né? Então, nós temos que pensar como é que a gente adequa isso. Dá para fazer isso dentro? Dá. Blumenau fez um tempo atrás. As leis já mudaram bastante, né? Mas eu acho que dentro de uma política e um grande debate nas mesas de negociações, a gente consegue avançar para que mude. Talvez não mude... aqui no caso, é monitora. Quem sabe a gente construa aqui um cenário de que se faça um concurso público e faça uma transição. Mas vai ter que ter um outro concurso público, porque os que são daqui, nesse cargo de monitora, não estão adequados dentro do que precisa essa é a nova lei. Então, nós precisamos adequar isso. Isso, até porque a gente tem, na descrição do cargo e na exigência da formação, tem que ter a exigência da formação de magistério ou pedagogia. A descrição do cargo, ela tem que ser docência, né? Então, assim, auxiliar, não docente, já muda a figura. Inclusive, nós vamos ter uma reunião amanhã com a assessoria jurídica para conversar sobre isso. Então, depois nós vamos chamar uma reunião com os monitores para estar discutindo isso. Mas a lei está bem clara nesse sentido. Então, a gente precisa analisar com bastante. Mas é uma lei que avança, porque a gente daí não vai pensar no umbigo da gente, né? A gente, como você falou, é uma lei nacional, então, assim, nós temos muitos lugares no nosso país onde existe uma exploração enorme de um contingente de professores que hoje, com a nomenclatura de auxiliar, mas que são docentes. Então, lá nós temos o Iapoque e o Chuí, nós temos um monte de municípios aí que eles desconsideram o piso nacional para esses profissionais, né? E aí precisou ter uma lei que faça com que esses profissionais sejam reconhecidos como professores, né? Então, Não, e é bem assim, né?
É que às vezes a gente pensa, nós aqui em Santa Catarina somos, de uma certa forma, privilegiados em muitas coisas, né? Principalmente aqui na nossa região, né? Blumenau, Gaspar, daí para cá. Acho que a gente tem muita coisa que já avançou para além do que o governo nacional está propondo, né? Às vezes o piso do magistério, em alguns municípios, está para além disso, o piso da enfermagem, por aí afora. Mas é bem importante que a gente entenda que quando se faz uma lei, não faz uma lei específica para atender 1 ou 2 municípios, é porque uma grande maioria não ganha o mínimo sobre isso. Então, nós precisamos sair do nosso umbigo e olhar ao nosso redor e ver assim, não, o que a gente pode avançar? E aí vai ter que ter luta, vai ter que ter mesa de negociação, vai ter discussão política, né? Porque a gente sempre diz isso, a luta faz a lei. Então, às vezes, não significa o executivo municipal, ele não vai poder fazer menos do que a lei. Mas mais ele pode. Então, a gente pode cobrar, lutar para dentro dos municípios aqui que o executivo elabore, crie esse cargo, elabore um novo concurso público, faça uma transição. E aí tem assessoria jurídica. Nós somos políticas, né? Eu não sou advogada, então, mas eu acho que a gente tem caminhos aí para avançar. Mas a gente precisa ter paciência e unidade para a gente poder conseguir. Justamente. E aí dizendo que os nossos monitores auxiliares de sala dão couro, né? Eles trabalham muito, né? São 8 horas dentro de uma sala de aula, onde eles auxiliam o professor e assim, muitas vezes peleia, né? Muitas vezes, na sua massiva maioria, eles peleiam muito. Então, assim, de fato, pensar até mesmo num momento de parada, é muito importante para esses trabalhadores. Então, assim, é bastante sofrido, né? É bastante cansativo. Mudando um pouquinho de assunto, nós também temos um outro projeto que também é da própria deputada, que é o Descongela, né? Que a gente fala em Descongela, que ficou marcado, que é a questão da lei lá atrás, da pandemia, onde congelou um monte de direitos de servidores e que daí perderam, né? Progressão, licença-prêmio. Como é que está esse tema, essa lei, essa aplicação da lei agora? Foi a 173, né? 173, isso. Veio arrasando todo mundo, né? E essa 173 atingiu, porque nos primeiros momentos a saúde e a segurança, né, que estavam na zona de frente aí da pandemia, acabou logo se descongelando, né? Mas ainda teve municípios que ficou, tá? Esse Descongela, ele vai agora trazendo assim as possibilidades. E o que acontece? É muita coisa muito individual aqui, né? Porque não é uma coisa geral. O legal lá atrás, eu lembro que a FETRAN fez um parecer sobre a 173 e pediu para os seus sindicatos, para suas entidades entregarem nos municípios naqueles que havia resistência, né, do governo municipal em descongelar. Então, nós temos muito, por exemplo, eu vou falar de Blumenau, que Blumenau eu sei que imediatamente já começou a trabalhar com essa possibilidade, né, de não deixar congelado. O que faz agora? Quem teve congelado, por exemplo, triênio, quinquênio, né? Tem municípios que têm um monte de triênio e tal. Ou a pessoa já se aposentou também, né? E deixou de ter esse quinquênio por conta do Descongela. Cada caso vai ter que vir procurar o sindicato para poder fazer análise sobre isso. Então, né? Por 1 dia, 2, a pessoa perdeu um triênio, se aposentou, então ela tem coisas a ver atrás. Então, todo mundo tem que dar uma olhadinha o que aconteceu com a sua vida funcional, olhar lá na sua ficha funcional. O executivo ele vai ter que botar na sua ficha funcional, restabelecer essas questões lá dentro da ficha. Então, todo mundo vai ter que tirar um tempo para olhar a sua ficha, se o executivo está voltando e cumprindo essa lei. Porque a gente sabe também que há uma movimentação, principalmente dos prefeitos aí, né? Já tem até uma organização dos prefeitos a nível nacional, de não querer, por exemplo, pagar o retroativo.
Se descongela, porque isso vai... Ah, não estava no orçamento, não foi para a lei orçamentária, né? Vai ter desculpas mil para não pagar o retroativo. Então, vão ter que procurar suas entidades, todo mundo vai ter que buscar aí as informações e a própria entidade sindical vai ter que ir lá perguntar para o executivo como é que vocês vão fazer. Né? Então, antes da base vir procurar o sindicato, nós vamos ter que perguntar para o executivo, ó, como é que vocês estão pensando em fazer a partir do descongela? Se eles fizerem uma regra de que a gente não acha justo, nós vamos ter que fazer um movimento, né? Mas, principalmente, fazer o debate na mesa de negociação para entender como é que eles vão trabalhar com esse descongela e descongelar, inclusive, o aposentado e tal, que perdeu nesse tempo, né? 583 dias de congelamento. Foi o período, se eu não me engano, que eu tenho anotado aqui, foi do dia 28 de maio de 2020 até 31 de dezembro de 2021. É esse período ali. E vale lembrar que Rio do Sul, a gente já conseguiu rever isso. Então, a gente já foi feito descongela já lá atrás. Então, a gente não tem mais, a não ser, né, exceto, né, nós temos que analisar a questão do pessoal, que na época da lei municipal, que eu lembro que foi feito eu não me lembro mais se foi um projeto de lei ou se foi... eu não vou se foi um decreto aonde a prefeitura voltou, teve a volta e o pagamento retroativo. Então, pode ter ficado uma lacuna ali. Mas ficou algumas pessoas que estavam que foram afastados por comorbidade, que eu acho que não entrou e que a gente precisa rever isso. E alguns que se aposentaram, inclusive teve da própria educação, que eu fiquei sabendo e que sei, que não receberam e perderam a licença prêmio porque não tinham contado esse período e daí se aposentaram naquele momento. Então, a gente precisa estar revendo. Agora, os outros municípios aqui ao redor vão ter que rever cada um, porque, na sua grande maioria, não o fizeram na época. E daí congelaram mesmo tanto tempo quanto os benefícios como o anuênio, o triênio, o quinquênio, coloca a licença-prêmio, a progressão, promoção, essas coisas que eles tinham congelado. Então, isso aí a gente vai estar fazendo agora na próxima semana. A gente está fazendo já os ofícios, porque daí estão voltando tudo das férias, e aí a gente vai fazer os ofícios para os municípios para estar cobrando isso. E foi uma coisa bastante... E foi uma luta nacional, isso. Né, Sueli? Não, e é engraçado. Das entidades, da CUT, da FETRAN, da CONFETRAN, foi um movimento, houve um movimento bem grande, né? Por isso que eu digo, a gente, na época, encaminhou um parecer jurídico aí, muitas entidades entregaram na mesa de negociação, os prefeitos acataram de boa, né? Que bom, né? Mas daí eu estava lembrando aqui que quando foi para congelar, muitos... cumprir a lei no pé da letra, né? E agora, aí estão alguns se armando para não cumprir. Justamente. Né? Mas, assim, ó, essa questão do retroativo, acho que é importante. Primeiro, vamos analisar o que é para ir para a mesa de negociação, né? Porque o que a gente sempre diz, assim, judicializar é uma coisa muito demorada. E é isso, e quem ganha com isso é o próprio executivo, né? O governo municipal que ganha com isso, porque daí ele ganha tempo para daqui a pouco ter outro prefeito, daqui a pouco ter outra campanha. Deixar para outros mandatos. E deixa outro resolver. Então, é importante que a gente leve para a mesa de negociação e entenda. Por isso que tem que fazer um raio-x de todos os municípios, né, daqui da região do Sinspur, para poder saber qual é a realidade de cada um e qual é a visão de cada executivo, de cada prefeito em relação a isso aqui. Porque é um direito de todos os trabalhadores, né? Eu acho que, principalmente pensando de que essa pandemia, todo mundo sofreu. Justo. A sociedade como um todo sofreu e nós, servidores públicos, fomos os que estivemos da frente, né, dessa pandemia. A educação sofreu também, porque teve que começar a dar aula online, fazer várias questões aí que nós não estávamos adaptados naquele momento. E que isso também mexeu com o emocional, com o psicológico de todo mundo. Então, não podemos ficar perdendo também nesse momento. Então, é importante que a gente analise, estude, reconheça onde é que está equivocado as questões e faça a luta unificada, né, com todos os trabalhadores. Isso, inclusive, os sindicatos, inclusive, pensam que, por a lei em prática já
restabelecendo o direito, e o que fica, vamos negociar, né? Exato. Ah, não dá para pagar tudo, vamos pagando né, gradativamente. É muito mais salutar para o município, é muito benéfico para os servidores, porque uma ação judicial também realmente leva muito tempo. Então, e dá para a gente estar negociando para a gente poder estar revendo o direito do servidor. Então, acho que isso é importantíssimo. É criar um mecanismo conjunto, né? Porque eu sempre digo isso, né? Eu tive na presidência no sindicato grande também. Eu sempre digo isso. Eu acho que o diálogo, né? Nós não somos inimigos. Nós só defendemos a classe trabalhadora. Então, nós não somos inimigos do prefeito. Nós temos que buscar um meio de ninguém perder direito, avançar no que for possível avançar, e se na mesa de negociação a gente conseguir ter esse diálogo no conjunto da obra, né, ter um caminho que atinja o direito da classe trabalhadora e reconheça os direitos e que eles retomem esses valores como de perdas, né, para o seu cotidiano, certamente eu acho que todo mundo sai feliz desse momento. Não existe um prazo para que ele possa começar a aplicar isso, né? Não, esse é um grande problema, né? Porque virou lei, o descongela, mas aí o ente federal, né? O presidente não consegue, não tem autonomia para estar dentro dos municípios, né? Sim. Então, vai depender de lei orçamentária, ok, mas a gente precisa saber assim, qual é o tamanho da dívida, porque às vezes a gente discute no vazio, né? Então a gente precisa saber números. Vamos saber quanto é que é 1 milhão, é 2 milhões, quantos são? Porque tudo tem que botar na mesa para saber, porque é assim, qualquer projeto que vai para a Câmara de Vereadores, a primeira coisa que na Câmara eles exigem é o impacto financeiro daquele projeto. Agora, de novo, então vamos pensar assim, qual é o impacto financeiro? E vamos negociar. Vamos começar com os menores salários, vamos ver quem são, né? Vamos escalonar, discutir com a categoria, porque, claro, todo mundo tem direito, mas também eu acho que a gente tem que ter esse olhar de saber até onde a gente pode exigir do executivo. Então, por isso que é importante a análise da planilha, né? Saber quanto é que custa e aí construir um caminho conjunto com o Executivo Municipal. Inclusive, a gente já vai ter uma plenária, né, virtual para a gente discutir alguns pontos desse, né? Sim, vai ser semana que vem. Né? Vou te mentir, mas acho que é dia 5. Dia 5 já foi encaminhado. Né? Vai vir um link, vai ser disponibilizado aí a participação, acho que vai ser passado pelo YouTube, tudo, porque também às vezes não, né, como é nacional, também não pode ter uma sala para todo mundo, né? Mas vai estar à disposição e nós vamos fazer um debate lá com a Federação e a Federação, nós vamos fazer um debate sobre todos esses pontos aqui, a lei do piso, né, o descongela, a 2531 e todas as pautas aí, não só da educação, né, mas também de outros debates aí que estão, né, a PEC 38, que não foi aprovada no final do ano, né, que interfere diretamente ao serviço público, e aí não é só nós, servidores públicos, que estamos interessados em saber sobre ela, mas é a sociedade como um todo, porque a gente sempre diz, né, que a gente está na entidade sindical, mas a gente não está aqui para fazer defesa da minha função de servidora pública, nós estamos aqui fazendo a defesa também da minha função como servidora pública, mas principalmente do serviço público, aquele que atende a sociedade e que a gente precisa, então, estar por dentro, né? E a PEC 38, ela está lá, ela pode voltar a qualquer momento, que eu espero que não, né? A gente já conseguiu enterrar lá atrás a PEC 32, lá em 2022, com grandes mobilizações nacionais e tal. Agora a PEC 38 é pior que a PEC 32, então, nós precisamos estar atentos, porque isso atinge lá aquela mãe que usa o centro de educação infantil, que usa o posto de saúde, que usa a assistência e por aí afora, né? Todos os trabalhadores, independente da sua classe social, precisam do serviço público para muitas coisas, né? Não é de, eu sou um pouco mais rico e vou... Não, todo mundo precisa, porque hoje o Detran é serviço público, né? A gente é rodeado de serviço público, então, né?
todo mundo precisa. Então, nós precisamos estar atentos aí e barrar de novo a PEC 38. Conseguimos parar ela, estagnar ela em 2025, mas a gente espera que ela não retorne mais para o Congresso Nacional esse debate. A gente começou bem o ano, né? A gente começou com várias leis sendo aprovadas, sancionadas, e que a gente tem que dar conta agora de fazer elas a serem cumpridas, né? E aí a gente tem uma luta aí pela frente. Queria que tu falasse um pouco sobre a questão, como a gente tem uma entidade, tanto a federação como a confederação, que é nacional, a gente tem campanhas, né? Nós estamos em campanha. Por exemplo, nossa, em Rio do Sul, a database é em janeiro, mas a gente tem uma pauta para discutir o ano inteiro. Daí a gente tem 2 municípios como Aurora e Agrolândia, que tem a nossa database agora no mês de março, e os outros municípios que a gente abriu já no final do ano passado, início desse ano, com o repasse inflacionário, e aí a gente tem uma pauta enorme para discutir durante o ano. Como é que está na construção da COFETAN, Sueli, para nós discutirmos essa campanha aí esse ano, que nós temos bastante desafio. PEC 38 é uma delas. A PEC 38 é a principal dela, né? A principal. Então, a gente já tem aí uma organização para logo agora no início, porque o pessoal está de férias, tá? Assessoria jurídica de férias, então, mas óbvio, né, que muitas entidades, inclusive aqui em Santa Catarina, tem database em janeiro, né? Então a gente já está correndo atrás de muitas coisas. Mas a PEC 38 é uma delas, que é uma pauta principal. A questão não só do piso magistério, mas avançar na questão dos ACS, da saúde, né? Porque aqui a gente fala não só de salário, né? Nós falamos também de defesa e luta das condições de trabalho de todos os trabalhadores, né, no serviço público. Porque a gente tem muito lugar aí, insalubre, né? Precisamos pensar como é que um trabalhador vai para o seu local de trabalho e não tem nenhuma cadeira decente, não tem um computador, não tem uma mesa, né, para um atendimento. Aí se exige guarda-pó, né, ou qualquer equipamento, IPI, e aí o próprio trabalhador tem que ficar pagando do seu dinheiro porque o município não arca, né? Exige, mas não arca, e o trabalhador tem que fazer. Então, a campanha da CONFETAN, ela não se fala só ou única e exclusivamente da questão de valorização de salário, mas é como um todo valorização da questão do serviço público, né? De atender bem a sociedade, com qualidade e realmente com reconhecimento dos trabalhadores e das trabalhadoras. Nós não paramos de lutar, né, Sueli? A gente vive uns desafios. Os desafios, eles nos provocam diariamente, mensalmente, constantemente e anualmente, e a gente está aí a gente busca fazer o melhor, né? E a gente, como liderança, a gente sempre está na linha de frente, onde a gente sente que a gente precisa que os servidores acreditem, né? Que é possível a gente reverter muitas coisas. A PEC 32 foi uma delas. As leis aprovadas visto que a gente consegue com a unidade, né? A questão do piso do magistério, piso da enfermagem, os pisos que a gente consegue. A gente está lutando aí por exemplo, para a questão das 30 horas dos psicólogos, né, que a gente avançou nas 30 horas das assistentes sociais. Então, assim, a gente vive em constante luta para que a gente possa fazer com que o serviço público seja garantido. A gente está terminando, né? Passa muito rápido, é muito assunto, é muita coisa, não dá. A gente quer agradecer, a gente te dá os minutinhos para fazer o teu fechamento, para a gente fechar esse podcast. Não, eu agradeço. Até a gente tinha falado um pouco, né? A FETRAN hoje está dos 295 municípios, hoje ela está em 150 municípios, né? Então nós temos sindicatos, entidades sindicais, dirigentes sindicais em mais da metade dos municípios desse país, desse estado, desculpa, né? Temos quase 40 mil sócios nas nossas entidades, com 30 entidades pelo estado, algumas delas como aqui em Rio do Sul, né? Que abrange outros municípios. Chapecó, por exemplo,
abrange 49 municípios, né? bastante. Então, é muita luta, né? Tem lutas, como eu disse, né? Tem lutas nacionais, estaduais, tem lutas locais, mas também tem luta de movimento, de defesa contra a violência dos animais, contra a violência da mulher. Então, a nossa entidade sindical ela não pode só ficar focada nas questões de salário, mas tem que ficar focada na defesa do cidadão, do ser humano que está aqui, que vive nesse mundo, né? Então, quero agradecer, estou à disposição quando precisar vir aqui participar ou participar virtualmente de qualquer atividade aí do Sinspur. Estamos à disposição, a FETRAN fica aí sempre pronta para estar aqui. Obrigada, Sueli. A Sueli é uma grande companheira, ela, né, na sua luta há muitos anos, né, Sueli? E a gente agradece a tua participação. A gente quer trazer a Juscelia, que é presidente da Confetan, para falar um pouco também sobre esse trabalho. A gente agradece todo mundo que participou. E mês que vem a gente volta com o nosso podcast. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até mais. Tchau. É isso.